Agora vamos compreender o significado de grandezas inversamente proporcionais, analisando novas situações. Bom, então vamos começar com essa situação aqui, que é a definição, e depois a gente vai para exemplos e para o gráfico, tá bom? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a razão, ou seja, divisão, entre os valores de uma grandeza é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da outra grandeza. Acha que não entendeu nada? Não fica desesperado. Com os probleminhas ali, com os exemplos, você vai conseguir entender, sim, o que é uma grandeza inversamente proporcional. Tranquilo? Vamos lá. Exemplo 1. Então, aqui a gente tem essa situação. O professor Paulo comprou 32 pirulitos para dar de presente aos alunos que tiraram nota 10 na atividade mensal. Eu destaquei ali pirulitos e alunos que tiraram nota 10, tá? Porque é daí que vão sair as nossas grandezas. Depende da quantidade de alunos que tiraram nota 10 para a gente saber a quantidade de pirulitos que cada um vai receber. Então, as grandezas aí seriam a quantidade de pirulitos que cada aluno vai receber e a quantidade de alunos que tiraram nota 10, tá? Aí, analisando essa situação, vocês conseguem perceber que se tiver um número muito grande de pessoas que tiraram nota 10, vai diminuir a quantidade de pirulitos que cada um vai receber? Essa é a ideia das grandezas inversamente proporcionais. Uma grandeza aumenta enquanto a outra diminui, tá? Então, se uma aumenta o dobro, a outra vai diminuir pela metade. Se uma aumenta o triplo, a outra vai diminuir em 1/3. Então, aumenta e a outra diminui na razão inversa, tá bom? Então, tem que prestar atenção nisso daqui para conseguir diferenciar das diretamente proporcionais, onde as duas aumentam ou as duas diminuem na mesma razão. Aqui uma aumenta e a outra diminui na razão inversa. E daí eu mostrei ali essa razão inversa, ó. Se 2 alunos tiram nota 10, cada um vai receber 16 pirulitos. Agora, se 8 alunos tiram a nota máxima, tiram a nota 10, cada um vai receber 4 pirulitos. Então, perceba o que aconteceu com a quantidade de alunos. De 2 foi para 8, né? 2 vezes 4 dá 8, quadruplicou. Agora, quando a gente analisa a quantidade de pirulitos, né, de 16 foi para 4. Caiu aí, não foi pela metade, né? Metade da metade. Caiu dividindo aí por 4. Então, um multiplica por 4, o outro divide por 4. Beleza? Essa é a ideia de inversamente proporcional. Vamos ver o segundo exemplo. Exemplo 2. Considere uma jarra com 2 litros de suco, o que corresponde a 2.000 ml, que será dividido igualmente entre 4 pessoas. Agora imagine que são 10 pessoas para a mesma quantidade de suco. Então, como ele fala que é a mesma quantidade de suco, a gente tem uma das grandezas não vai ser aquela quantidade fixa que está ali, mas sim o quanto que cada pessoa vai beber de suco. E a outra grandeza é a quantidade de pessoas, tá? Por isso que eu destaquei ali 2 litros de suco e 4 pessoas. Mas sinalizei aqui que não é o 2 litros que é grandeza, mas sim a quantidade de suco que cada um vai beber. Aí eu coloquei essa perguntinha para vocês. Vocês conseguem perceber que se aumenta a quantidade de pessoas, a quantidade de suco que cada um vai beber vai diminuir? Então, presta atenção que, de novo, o que vai acontecer aqui? Uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui, tá? Ou seja, nessa situação aqui, a gente também tem um exemplo de grandezas inversamente proporcionais, tá? Quando uma aumenta e a outra diminui, ou quando uma diminui e a outra aumenta, tá bom? Dá no mesmo. Aí, só para comprovar, né? Então, a gente tem a mesma quantidade de suco, 2 litros. Se a gente tiver 4 pessoas, cada um vai beber 500 ml. Agora, se a gente tiver 10 pessoas para beber a mesma quantidade de suco, que é o que o problema estava perguntando, né? Aí, cada pessoa vai beber 100 ml.
Então, percebam que aumentou a quantidade de pessoas, porém, a quantidade de suco que cada um pode beber diminuiu. Ok? Gráfico. Bom, assim como a gente fez a análise, né, do gráfico de grandezas diretamente proporcionais, agora a gente tem aí a imagem do gráfico de grandezas que são inversamente proporcionais. Então, novamente, x e y são grandezas, como as que a gente viu aí nos problemas anteriores. E daí a gente tem algumas informações, né, para ter o par ordenado, colocar os pontos ali no plano cartesiano, unir esses pontinhos. E daí a gente teria um gráfico semelhante a esses que estão aí. Esse gráfico não é uma reta, tá? Ele é chamado de hipérbole, exatamente porque ele tem essa curva, ok? Aí eu coloquei duas imagens para vocês entenderem que a aparência é essa, mas que não precisa ser idêntico ao da primeira imagem ou da segunda. Não vai ser uma reta, não é um círculo, tá? Tem só essa curvinha aí, e daí ele pode estar muito próximo das retas x e y, como está na primeira imagem, ou pode estar mais distante, como está ali na segunda imagem. Porém, é importante destacar que não é um círculo e também não é nunca uma reta, ok?